O naufrágio do RMS Titanic foi uma das maiores tragédias marítimas de toda a história. Na madrugada do dia 15 de abril de 1912, o navio chocou-se contra um iceberg. Das 2.223 pessoas que estavam a bordo, mais de 1.500 morreram nas águas gélidas do Atlântico Norte. Pouco mais de 700 pessoas conseguiram escapar. A tragédia do Titanic ficou marcada na história da navegação marítima e no imaginário das pessoas. No entanto, anos depois, em 1945, um desastre ainda mais mortal teria sido ofuscado pela tragédia do Titanic, o naufrágio do navio Wilhelm Gustloff, um navio de refugiados alemães que foi bombardeado pelos soviéticos. Esse desastre ficou conhecido como o evento mais mortal de toda a história marítima, onde mais de 9.000 pessoas morreram, na sua grande maioria, mulheres e crianças. Venham comigo que eu te conto essa história em detalhes, mas antes, convido você a nos ajudar a crescer, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber todas as notificações sobre curiosidades e fatos interessantes. Você está no canal Curiosidades e Fatos e você é muito bem-vindo. A pedido da empresa Kraft Deutsche Friede, o navio começou a ser construído em maio de 1936 em Hamburgo, na Alemanha. O navio tinha capacidade para transportar quase 1.900 pessoas, sendo 1.463 passageiros e pouco mais de 400 tripulantes. O navio tinha 208 metros de comprimento, 23 metros de largura e 56 metros de altura. Segundo os alemães, era o navio de cruzeiro mais avançado do mundo. Batizado em homenagem a Wilhelm Gustloff, líder do partido nazista na Suíça, que foi morto por um estudante judeu em 1936. Os alemães queriam surpreender o mundo com o colosso de 25.000 toneladas. Assim, o navio Wilhelm Gustloff foi inaugurado em 1937, apenas um ano após o início de sua construção. Após ser aprovado em todos os testes, o navio foi entregue à KDF no dia 15 de março de 1938, sob o comando de Karl Lube. O navio impressionava devido ao seu tamanho e luxo. Era o navio dos sonhos dos anos 30, uma embarcação que todo alemão conhecia e queria estar. O Gustloff realizou cerca de 50 viagens recreativas, transportando ao todo mais de 70.000 pessoas. No entanto, a história do Gustloff como navio de turismo não durou muito tempo. Com o início da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, o governo alemão transformou o Gustloff em um navio hospital. Assim, nos meses seguintes, o Gustloff serviu como abrigo para os soldados feridos nas invasões da Dinamarca, Polônia, Noruega e países vizinhos. Também foi usado para resgatar fugitivos dos avanços das tropas inimigas. Em novembro de 1940, o Gustloff passou por uma outra mudança. O navio deixou de ser usado como hospital e passou a funcionar como um quartel para dar abrigo às tropas alemãs. Assim, as cruzes vermelhas que foram pintadas para identificar o navio como hospital foram tampadas por tons de cinzas, visto que o objetivo agora era a camuflagem. O navio ficou ancorado por cerca de 4 anos no porto da cidade de Jedinha, na Prússia Oriental. Porém, as sucessivas derrotas sofridas pela Alemanha diante dos soviéticos mudariam de novo o destino do Gustloff, e dessa vez para sempre. No início de 1945, até mesmo o mais otimista do alemão sabia que a guerra estava perdida e a derrota seria apenas uma questão de tempo. Com a invasão da Prússia Oriental pelos soviéticos, milhares de refugiados e soldados alemães feridos lotaram o porto de Jedinha. A tentativa de fugir do avanço soviético gerou pânico generalizado entre as pessoas. Os alemães então elaboraram um plano de evacuação. Essa fuga seria pelo Mar Báltico. O almirante Karl Donitz decidiu que era hora de colocar em prática a Operação Aníbal. A Operação Aníbal consistia em evacuar o maior número de pessoas possíveis, tanto civis quanto militares. Assim, depois de ficar parado por 4 anos, o Gustloff foi preparado para a mega operação. A essa altura, o porto da cidade era puro caos. Homens, mulheres e crianças disputavam um lugar no navio. Estima-se que mais de 10.500 pessoas subiram a bordo.
Inclusive, dentro da piscina, que estava vazia, tinha dezenas de pessoas amontoadas. No dia 30 de janeiro de 1945, a 12h30, o Gustloff zarpou pelo Mar Báltico. O frio era extremo, a temperatura externa passava dos 15 graus negativos. A tensão também era grande, visto que apenas um navio acompanhava o Gustloff, o navio cruzador de batalhas Almirante Ripper. No início da noite, os almirantes do Gustloff perceberam um comboio alemão que tinha como objetivo procurar bombas, que se aproximava na direção oposta. Para evitar uma colisão frontal no meio da névoa que era densa, os comandantes do Gustloff decidiram acender as luzes de navegação. Essa decisão foi fatal. A alguns quilômetros dali, o submarino soviético S-13, sob o comando de Alexander Marinescu, patrulhava a região e detectou as luzes do Gustloff. O submarino soviético seguiu o navio por aproximadamente 2 horas. Por volta das 21 horas, o capitão Marinescu ordenou a tripulação a abrir fogo. Foram disparados 4 torpedos em direção ao Gustloff. 3 deles acertaram o navio em cheio, o quarto se perdeu. O primeiro atingiu a proa, o segundo atingiu a área da piscina que servia de abrigo para a ala feminina da marinha. O terceiro torpedo atingiu a sala de máquinas. As pessoas que estavam próximas aos locais dos impactos foram mortas quase que instantaneamente. Em minutos, o navio começou a inclinar e afundar rapidamente. Aqueles que sobreviveram às 3 explosões correram desesperados para os botes salva-vidas. Muitos foram pisoteados. Outros se jogaram ao mar e tentaram a sorte nas águas gélidas do Mar Báltico. Desesperados, muitos oficiais atiraram em seus familiares e depois se mataram. A inclinação do navio, que tombava para a esquerda, dificultava também o acesso aos botes do lado direito. Desesperados, dezenas de pessoas se jogaram no mar, porém com as temperaturas beirando os 18 graus negativos, as chances de alguém escapar com vida eram mínimas. Muitas crianças também se lançaram ao mar. As que não morreram congeladas, morreram afogadas, visto que os coletes salva-vidas eram muito grandes para elas. Foram quase 1 hora de luta pela sobrevivência, até o navio virar completamente e afundar a apenas 22 quilômetros da costa. O cruzador alemão Almirante Ripper estava próximo, porém não prestou nenhuma ajuda, por medo dos submarinos soviéticos. Estima-se que das mais de 10.500 pessoas que estavam a bordo, pouco mais de 1.200 conseguiram sobreviver. O número de mortos é menos preciso, porém, pesquisadores afirmam que mais de 9.500 pessoas morreram, 6 vezes mais o número de vítimas do Titanic, tornando este o pior e maior naufrágio da história da navegação.